TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Hoje, terça-feira, a gente vem com muita informação, né, Roberta? Pois é, bom olá, dia. Jorge, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e é claro, tem o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato. O DDD é o 24, o telefone é o 993231675. Manda sua mensagem, participa aqui conosco. Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu assim, meio nublado de um lado, meio azul do outro. Em algumas partes da cidade já estava começando a ficar o céu azul, outras partes da cidade nublado. A gente tem as imagens do tempo de hoje e eu fiz questão de pegar assim, de um lado o céu azul e do outro ainda encoberto, mostrando a diversidade aí na mesma área, e é a mesma diversidade que a gente tem na nossa cidade imperial. De um lado ali céu azul, do outro lado muitas nuvens, o sol querendo aparecer, passarinho. O outono é bem passando assim, por né, ali. mesmo, né? O tempo fica assim, E nublado uns centro... dias, sol, aí de repente... Mas tá friozinho, tá? Tá frio, bem frio. Tá Vim com frio. casaco já coloquei o casaco. Hoje a gente tem uma reportagem falando justamente dessa mudança de tempo. Será que o inverno promete com isso? Será que o inverno promete? Será que esse ano a gente vai ter aquele inverno? Vai ser aquele inverno rigoroso? É o que a gente vai ver. A gente hoje tem reportagem falando dessa mudança de tempo. Vamos então para as notícias desta terça-feira, dia 8 de abril. Álcool e drogas psicoativas matam quase 3 milhões de pessoas por ano. Governo do Estado considera positivo aí para as forças de segurança o julgamento da DPF 635 pelo STF. Instituições de ensino têm até hoje para confirmar participação no FIES. As fortes chuvas do final de semana deixam 14 desabrigados em Teresópolis. Corpo de Bombeiros atende mais de 500 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado. E túnel extravasor escoou rapidamente o excesso de água dos rios em Petrópolis durante chuvas intensas do final de semana. E você vai ver também que temperaturas continuam amenas nesta semana em Petrópolis. Já tá friozinho. Agora no Correio Serrano na TV. Primeira página do nosso Correio Petropolitano. Claro, sempre com muita informação, muita notícia. Lá na linha vermelha já tem bastidor aí da política, né? Pois é, tem os destaques ali da linha vermelha, lá da página 3 da coluna Magna Vita. O texto legenda fala ali que Paes assume a Frente Nacional dos Prefeitos. Mas eu queria dar destaque a duas notícias aqui de Petrópolis, que fala que validade do concurso da Condep pode ser prorrogado. E tem uma outra notícia que fala que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional divulgou nota nesta segunda-feira reconhecendo a emergência, a situação de emergência de Petrópolis. Esse destaque lá da nossa página 12 também, mas eu vou ler um trechinho aqui, porque o governo federal reconheceu a situação de emergência do município de Petrópolis por conta das fortes tempestades que atingiram a cidade no fim de semana. A gente falou bastante aqui, né, Jorge? Que ontem a gente falou bastante aqui, a gente mostrou os estragos causados pela forte chuva que atingiu a cidade no fim de semana, começando ali por
Sexta-feira, lá na área de Pedro do Rio, que sofreu bastante. Sábado choveu muito em todas as áreas aqui do 1º, 2º e 3º distrito de Petrópolis, distritos de Petrópolis. E no próprio sábado, o prefeito Ingo Rames, ele pediu aí, ele decretou a situação de emergência do município de Petrópolis. E aí, por que um governante faz isso? Justamente para receber verbas aí do governo federal, verbas de ações de enfrentamento a tudo o que aconteceu durante a chuva, né? Aos estragos causados pela chuva. Então, o governo federal reconheceu a situação de emergência decretada pela prefeitura por conta das fortes tempestades que atingiram a cidade no fim de semana. Em 24 horas, em algumas regiões, choveu 50% a mais do que o esperado para o mês todo de abril, ultrapassando os 300 milímetros. Então, agora sim, com o governo federal reconhecendo a situação de emergência em Petrópolis, e o decreto prevê, entre outras ações, a requisição de veículos, máquinas e equipamentos junto a empresas e entidades. Agora sim, Petrópolis vai conseguir com mais facilidade dar... A pronta resposta foi dada no fim de semana, que a gente viu, né? Mas dar uma resposta mais efetiva aos estragos causados aí pelas tempestades aqui em Petrópolis. Então tá aí. Vou falar uma coisa aqui que vai muito contra muito pensamento de muitas pessoas, mas a Condep aqui em Petrópolis tem que ter a mesma estrutura que uma Colurb no Rio tem. Tem que se tornar uma companhia de desenvolvimento urbano, como é a Colurb no Rio, para esse tipo de coisa, para esse tipo de enfrentamento. Enfrentamento à enchente, para limpar rios, para poder olhar as encostas, tem que começar a se transformar. Não dá para ficar do jeito que está. Cada um que entra lá é uma novela, né? A gente viu no ano passado lá, né? Cada um que entra como diretor da Condep aqui é uma novelinha que se passa, né? Não dá para ficar assim. Tem que transformar aquilo lá. Não pode ficar do jeito que está. E aí fica com equipamento sucateado, com caminhão que não dá. Aí vem a crise do lixo, todo governo tem uma. Não dá para continuar assim. Tem que ser um negócio sério, porque senão quem paga é o cidadão, tá? Não dá para ficar do jeito que está. E a gente continua falando das tempestades, né, que atingiram a região serrana, não só a região serrana, mas todo o estado do Rio de Janeiro, mas a gente fala de Teresópolis, porque devido às fortes tempestades que atingiram o estado do Rio no último fim de semana, 2 municípios da região serrana, Petrópolis e Teresópolis, foram os mais afetados pelo temporal, que começou na tarde de sexta-feira e teve o pico maior durante a manhã e a tarde de sábado, dia 5 de abril. Choveu o sábado todo, bastante, muito. Sábado foi muito. Foi muito. As chuvas causaram transtornos em áreas vulneráveis. Em Teresópolis, a Defesa Civil contabilizou 27 ocorrências. Foram registrados deslizamentos, quedas de árvores, problemas em vias, quedas de poste e alagamentos. Ao todo, 15 ruas ficaram imersas nas enchentes. Em decorrência das chuvas, 14 pessoas ficaram desabrigadas e 12 desalojadas. Segundo a Prefeitura, essas famílias estão sendo atendidas nos pontos de apoio mobilizados pela Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social do município. Os maiores volumes de chuva foram registrados no bairro Vale da Revolta, com 238 milímetros, Parnaso, com 229 e Barroso, com 198 milímetros. As equipes municipais foram intimadas a atuarem de maneira integral na área urbana e no interior da cidade, assim como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Estado também atuaram de maneira efetiva no município. A Prefeitura ainda intensificou as ações de respostas nas regiões mais atingidas pelas chuvas. Na manhã de domingo, as equipes das Secretarias de Obra e Serviços Públicos atuaram na limpeza e desobstrução das vias. As equipes da Enel trabalharam para restabelecer a energia em pontos críticos, que chegaram a ficar 14 horas sem luz. De toda a região serrana, apenas Petrópolis e Teresópolis registraram ocorrências por conta do temporal. Pois é. E só para te lembrar, o Jorge estava falando aqui da Condep, né, que lá na nossa página 12 e também lá no nosso... Pode colocar
a capa do Petropolitano, porque validade do concurso da Condep pode ser prorrogado. A Câmara de Petrópolis aprovou um projeto de lei que prorroga por 2 anos o prazo de validade e homologação do resultado final do concurso público realizado em 2023. Ou seja, falta pessoal, eles podem chamar, contratar, chamar mais Exatamente. pessoal, porque quando está numa normalidade, ok, as pessoas elas dão conta do que tem que fazer. Exato. Mas quando tem alguma coisa, alguma tragédia fora da normalidade, como a gente viu nesse fim de semana, e que aqui em Petrópolis acontece... Todo ano tem algum problema relacionado às chuvas. Não existe uma tranquilidade sobre isso aqui. Então, dá para chamar mais pessoas, né? E uma coisa muito importante, muitas famílias em Petrópolis ainda continuam sem luz, tá? Ontem, por exemplo, na parte da manhã, dia 7, na parte da manhã, eram pelo menos 1.800 casas que seguiam sem luz em Petrópolis após as fortes tempestades que atingiram a cidade, né? A gente deu o nosso relato aqui que a gente ficou sem luz e a Enel continua aí trabalhando para socorrer essas pessoas. E aí fica o questionamento, por que tanta gente sem luz? Ok, choveu muito, mas qual é a situação? É árvore que cai em cima das linhas de energia? São galhos de árvores que caem? Então não tem que fazer uma manutenção preventiva de corte dessas árvores, desses galhos que ficam prejudicando? Tem que fazer uma força-tarefa. É Enel, tem que fazer a Condep que tem que ir junto. Preventiva. A fiscalização da ordem pública de Petrópolis que tem que ir junto, se o terreno é particular, tem que notificar o dono para cortar, fazer a poda das árvores, tem que ir todo mundo junto. Onde vai ser a ação hoje? Ah, vai ser no Alto da Serra, perfeito. Ah, amanhã vai ser no Quitandinha, bom. Ah, agora vai ser no Independência, perfeito. Mas tem que fazer uma força-tarefa para ir correr a cidade toda e começar a cortar essas árvores, senão o morador fica sem luz. 1, 2 dias. E aí? Quem paga o prejuízo do morador, né? Exatamente. E aí, gente, isso é uma ação preventiva. É uma ação preventiva. E tem que ser contínua, né? Aproveitar agora, nessa época que as chuvas elas vão cessar, né? Porque o verão já passou, agora essa provavelmente deve ter sido a última tempestade. A gente vai entrar já num clima, né? Num tempo mais seco, né? Porque a gente entra no outono, a gente já está no outono, mas a gente entra no inverno, é um tempo mais seco. Esse é o momento, né, de fazer limpeza dos rios, esse é o momento de fazer essas podas, essas ações preventivas. E a gente continua falando das ocorrências do fim de semana, porque o Corpo de Bombeiros teve muito trabalho, né? Pois é, o Corpo de Bombeiros do Estado divulgou também na segunda-feira um balanço aí dos atendimentos realizados pela corporação devido às chuvas, né, que atingiram o estado durante aí o final de semana. A gente vai conferir agora. Segundo o balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, até amanhã desta segunda-feira, a corporação já havia atendido 570 ocorrências relacionadas às chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro desde a última sexta-feira, dia 4 de abril. Antes dos piores eventos serem registrados, o comando da área serrana do CBMERG se deslocou para as cidades da região serrana para dar reforço operacional, com militares especializados em operação de desastres. Além disso, em algumas cidades, o grupamento foi reforçado, como, por exemplo, o 16º Grupamento de Teresópolis e o 15º Grupamento de Petrópolis. Como foi previsto e comunicado pelo CEMADEM-RJ, registramos um volume de chuva muito elevado nas últimas 96 horas em diversos municípios do estado. E as principais áreas atingidas foram as regiões Serrana, Costa Verde, Baixada Fluminense e Capital, chegando a quase 400 milímetros nesse período. Ainda segundo o balanço, foram realizados 313 cortes de árvore, 174 salvamentos de animal, 37 resgates em alagamentos e 18 em deslizamentos de terra. 81 pessoas foram salvas pela corporação. Cerca de 523 pessoas estão desalojadas e 48 desabrigadas no estado. Apesar disso, não há registro de óbitos relacionados à chuva. O Corpo de Bombeiros já atendeu a quase 600 ocorrências relacionadas às fortes chuvas em todo o território fluminense, sendo mais de 80 delas de salvamento de pessoas com vida.
Os militares também atuaram em 37 ocorrências de inundações, 18 de deslizamentos e desabamentos e realizou o resgate de mais de 170 animais. O Corpo de Bombeiros empenhou por dia cerca de 1.600 militares nas ações de mitigação e prevenção às chuvas, incluindo o grupo de apoio a respostas, com especialistas em alagamentos, inundações e deslizamentos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as condições para risco hidrológico ainda são consideradas moderadas, assim como a previsão de retorno dos riscos de deslizamento na região serrana. Pois é. Pois é, e a gente volta para Petrópolis porque o túnel extravasor aqui na cidade, uma das principais obras do governo do estado, apresentou resultado positivo frente aos índices pluviométricos que ultrapassaram os 300 milímetros em 24 horas no sábado. Durante o monitoramento técnico, tanto na captação quanto no ponto de deságue, os mecanismos operaram dentro da normalidade, garantindo a segurança e a fluidez do escoamento das águas. Na manhã deste domingo, dia 6 de abril, as máquinas do programa Limpa Rio da Secretaria do Ambiente atuaram na limpeza das comportas, retirando os resíduos. O governador Cláudio Castro classifica o túnel como um equipamento fundamental dentro do sistema de drenagem para mitigar o impacto dos temporais no município. As obras incluíram serviços de concretagem no fundo da galeria subterrânea, instalação de comportas na entrada do túnel no Rio Palatino, na altura da rua Souza Franco, jateamento de concreto das paredes e no teto, além de aplicação de resina anticorrosiva no concreto. E ainda a manutenção completa na galeria superior ao longo de quase 3 quilômetros de extensão. O investimento do estado nas duas etapas da obra somam 79 milhões de reais. Mais ou menos, né? Não foi tão assim, mas o ideal enfim, seria não ter enchido nada no centro da ali cidade. tem um problema né? grave. Tem o rio ali, naquela localidade ali, ele tem é igual o Rio da Barão, né? Tem um lugar que é mais baixo. A via é muito mais baixa do que o outro lado. Então não adianta. O túnel extravasor não vai dar conta nunca porque a via é muito mais baixa. E vai encher, vai jogar para fora quando for essa chuva nessa quantidade. Deixa eu te perguntar, você já viu aqui no centro da cidade ou de repente lá no seu bairro o pessoal da Condep limpando bueiro? No meu bairro, não. Você já viu alguma vez na vida? Não. Eu nunca vi. Tá precisando, né? Nunca. Parece aquela música do Caviar, né? Nunca vi, não ouvi falar. Já ouvi falar, mas nunca vi, né? Parece cabeça de bacalhau, né? Isso aí. Tá precisando, tem que limpar os bueiros. Todos. Gente, mas bueiro serve para isso, não é? Para escoar água. Isso. Será que os bueiros aqui do centro da cidade, eles estão limpos? Mas uma Ou coisa não? eu tenho que falar. Logo depois que o rio baixou, já tinha uma retroescavadeira ali no extravasor, limpando o extravasor para tirar aqueles galhos, né? Porque era tudo lixo, era muito lixo verde. Mas e claro, por que não faz ação humana. preventiva? Então tem que ser feita essa limpeza exatamente nos bueiros todos de Petrópolis, não as faz ações. ação preventiva? Mas é o que eu falo, não tem pessoal o suficiente. Tem que se transformar numa companhia muito maior do que é. Né, para dar conta do que a cidade necessita. Né? Meia dúzia de cabeça limpando bueiro na cidade não vai ser o suficiente. Né? Não tem condições. Tem que ter mais pessoal, infelizmente. Né? Tem que se gastar com isso, não tem jeito. E olha, o governo do Rio de Janeiro, né, tem intensificado aí os investimentos em obras de infraestrutura para combater aí essas enchentes e inundações que historicamente afetam diversas cidades fluminenses durante fortes chuvas. Além das ações aí do programa Limpa Rio, o estado tem realizado projetos abrangentes buscando aí reduzir os impactos de temporais e garantir maior segurança e qualidade de vida para a população dessas áreas, como a Baixada Fluminense também. A cidade de São João de Meriti é uma das beneficiadas pelo Limpa Rio. A iniciativa foi responsável pela dragagem de 8.133 metros cúbicos na região, apenas neste ano, o equivalente a 2.400 viagens de caminhões de sedimentos removidos. A ação melhorou o escoamento hídrico e reduziu inundações em trechos críticos, como o braço do rio Sarapuí e os canais Pavuninha, da Avenida São Paulo, e o Alberto de Oliveira. Mesmo com um acumulado superior a 100 milímetros nos últimos dias, o município não registrou nenhum caso de enchente. O Rio Botas, um dos principais corpos hídricos da Baixada Fluminense, também conta atualmente com 2 frentes de trabalho do Limpa Rio, sendo uma em Belfor Roxo e uma em Nova Iguaçu.
Desde 2020, já foram registrados mais de 179 mil metros cúbicos do rio, garantindo uma diminuição significativa de enchentes e transbordamentos. Também em Belfor Roxo, o sistema de bombas do canal do Outeiro foi um dos pontos chaves para a diminuição das enchentes. Durante os temporais deste fim de semana, 4 das 5 bombas foram acionadas para promover o escoamento da água na região. O investimento do governo do estado para a estrutura foi de cerca de 16 milhões e meio de reais. No interior, cidades como Silva Jardim e Rio das Ostras também exemplificaram o resultado das iniciativas estaduais. O município de Silva Jardim conta com o trabalho do Limpa Rio desde 2023, com um total de 5 frentes de trabalho. Até o momento, o volume de sedimentos retirados de rios e canais soma mais de 206 mil metros cúbicos. Rio das Ostras esteve sob fortes riscos por conta das últimas chuvas, mas também não sofreu com inundações dos seus principais rios. O município conta não só com o Limpa Rio, atualmente com frentes de trabalho nos rios Jundiá e Palmital e na bacia de detenção, como também com o Limpa Rio Manual, responsável pela limpeza em locais que as máquinas não acessam. Desde 2022, a cidade já foi beneficiada com 32 frentes de trabalho. Além das iniciativas de dragagem do Limpa Rio, os projetos de reurbanização da Secretaria das Cidades, que incluem drenagem, somam 200 quilômetros de intervenções, divididos em pelo menos 5 regiões do estado. O total de investimento em todas as obras é de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E agora a gente vai falar desse frio repentino, porque após longo período de calor intenso, as temperaturas de Petrópolis nessa semana vão ficar bem mais amenas. Amenas não, friozinho mesmo, com máxima ali de 26 graus. Ainda há pouco estava 19, sendo registrada na quarta-feira. Nos outros dias, a máxima deve ser entre 21 e 23 graus. Depois de um final de semana chuvoso, a tendência do tempo para esta semana em Petrópolis é de temperaturas mais amenas devido à nebulosidade. Também não há previsão de chuva até quarta-feira e o tempo fica estável. Já a partir de quinta, a Nete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, destaca que o tempo volta a ficar instável por causa da formação de uma área de baixa pressão nas imediações do litoral do Rio de Janeiro. Voltamos a ter instabilidades e chuvas de forma isolada, tá? Pancadas de chuva, não se espera volumes expressivos, nada assustador, chuvas normais de final de estação chuvosa. A tendência das temperaturas para esta semana aqui em Petrópolis é de máxima de 21 a 23 graus Celsius e mínima de 17 a 13 graus. Os dias serão típicos de outono, com sol e poucas nuvens. Com a previsão do tempo mais estável para os próximos dias, com menos chuvas, os petropolitanos se sentem mais tranquilos. Mais tranquila. Mais tranquila, mais aliviada. Fica mais tranquilo para ir e vir, com certeza. Eu acho que deu agora para ficar mais confiável nessa previsão. O trauma causado pela tragédia de 2022 traz à tona para o petropolitano a sensação de insegurança a cada previsão de chuva forte para a cidade imperial. Medo, insegurança. Porque o povo está traumatizado, né, pelas coisas que já aconteceram aqui em Petrópolis. Eu fiquei bem angustiada, sem saber o que estava acontecendo. Os alertas sobre as chuvas fortes começaram a ser divulgados já na quinta-feira pela Defesa Civil de Petrópolis, o que fez com que a população ficasse mais atenta. Foi bom, né? A gente já fica mais aliviado, né? Foi bom, porque quem pôde ficar em casa ficou, né? Foi muito bom, porque não pegou muita gente desprevenida. Os alertas para risco hidrológico permanecem em moderado e a previsão do retorno dos riscos de deslizamentos também para moderado na região serrana. Em caso de mudança no cenário, a Defesa Civil Estadual vai atualizar as informações e vai emitir os alertas necessários pelas equipes do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, o CEMADEM. Começamos mais uma previsão do tempo. Hoje, trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta terça-feira. Após o susto neste final de semana com as chuvas, o tempo vai ficar mais estável e com temperaturas mais amenas. Em Nova Friburgo, nesta terça-feira, os termômetros devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 25 graus Celsius, uma amplitude térmica bem grande. A previsão é de dia de sol com nevoeiro ao amanhecer e muitas nuvens à tarde, mas sem chuva. À noite, o tempo fica firme. Já em Teresópolis, o dia será parecido com o de Nova Friburgo. A terça-feira será de sol com muitas nuvens durante todo o dia. As temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 25 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será como em Teresópolis, com dia de sol e aumento de nuvens na parte da tarde e noite. Os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e máxima de 27 graus.
Já em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 29 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, o dia amanhã será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado também. Os termômetros devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 30 graus Celsius. Essa foi mais uma previsão do tempo. Até a próxima! Pois é, gente, nas nossas edições você confere muito mais notícias. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que instituições de ensino têm até hoje para confirmar participação no FIES. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E as previsões do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos em 2025, a expansão da economia e o índice da inflação ficaram estáveis na edição da última segunda-feira, dia 7, do Boletim Focus. A pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central. Para 2026, a projeção para o Produto Interno Bruto também foi mantida em 1,6%. Para 2027 e 2028, o mercado financeiro estima uma expansão do PIB em 2% para os 2 anos. Em 2024, a economia brasileira cresceu 3,4%. O resultado representa o 4º ano seguido de crescimento, sendo a maior expansão desde 2021, quando o PIB alcançou 4,8%.
A previsão da cotação do dólar está em R$ 5,90 para o fim deste ano. No fim de 2026, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 5,99. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo para 2025 foi mantida em 5,65% nesta edição do Boletim Focus. Para 2026, a projeção da inflação ficou em 4,5%. E para 2027 e 2028, as previsões são de 4% e 3,78%, respectivamente. A estimativa para 2025 está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%. Puxada pela alta da energia elétrica, em fevereiro, a inflação oficial ficou em 1,31%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o maior resultado desde março de 2022, quando tinha marcado 1,62%, e o mais alto para um mês de fevereiro desde 2003. Em 12 meses, o IPCA soma 5,06%. E olha só, gente, na última semana, o governador Cláudio Castro afirmou que venceu a segurança pública do Rio de Janeiro após o resultado do julgamento feito pelo STF sobre a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que a gente está chamando de 6354, não é isso? Nem o 4 entra, a gente já fala o 635, né? Mas é essa a lei que foi feita lá pelo STF na época da pandemia, para que as polícias não fizessem, né, os órgãos de segurança, na verdade, não fizessem operações dentro de comunidades favelas no estado do Rio de Janeiro. Sem avisar, né? Sem avisar. Teria que ter uma comunicação antes ao STF, todo um aparato de segurança montado para que aí sim fosse feita, né, a operação. Mas aí não adianta nada, porque a operação vaza para todo mundo, né? Exatamente. Olha, você é criminoso, a gente vai fazer uma operação alguém aí, vai né? vazar. Não estou dizendo que é a polícia que vai vazar. Mas se tem que avisar a todo mundo, é o telefone sem fio, né? Em algum momento vai chegar uma informação. E aí, por lá. exemplo, as aulas são suspensas. Exatamente. Aí o bandido já fala assim, opa, aula suspensa, não vai ter aula nesse dia, então a polícia está vindo aí. Tinha que comunicar secretarias de educação, secretarias de saúde, né, tanto municipal quanto estadual, que haveria uma operação. Pois é, aí num voto conjunto aí dos 11 ministros, a corte autorizou o fim da restrição, ao uso de helicópteros e do critério de excepcionalidade nas operações policiais. Gente, até o uso de helicóptero estava suspenso, que é um absurdo. O helicóptero nas forças policiais, nas forças de segurança, é essencial para rastrear para onde o bandido está indo, quando está fugindo ali da comunidade. Então, precisa-se de um helicóptero. Vamos ver como é que ficou. O Supremo Tribunal Federal determinou ainda a atuação de todas as esferas de poder em um projeto de retomada de territórios ocupados por organizações criminosas. O governador do Rio destacou que o STF buscou, acima de tudo, um ponto de equilíbrio para garantir a segurança da população. Além disso, o Supremo ressaltou os protocolos e ações que já vêm sendo implementadas pelo governo do Estado. Quem faz o uso excessivo da força é o tráfico, é a milícia com essas metralhadoras, com granadas que a polícia não usa, com armamentos bélicos que a polícia nem tem acesso, muitas vezes. Então esse é outro ponto importantíssimo da decisão, a questão do fim da restrição do uso de helicóptero, que é um instrumento importantíssimo e que não há nenhum dado empírico, ou seja, não há, na história do Instituto de Segurança Pública, nos últimos 32 anos, nenhuma pessoa que tenha sido atingida inocentemente por um tiro vindo de uma plataforma de um helicóptero. O governador afirmou ainda que os 4 bilhões de reais investidos nas forças de segurança foram utilizados para a modernização de softwares do setor de inteligência e tecnologia. Segundo ele, foram adquiridas mais de 13 mil câmeras corporais para os policiais e mais de 5 mil viaturas foram equipadas com câmeras de vídeo monitoramento. Decisão histórica hoje. Muitas coisas do que eu venho falando nos últimos 2 anos, praticamente pregando no deserto, foram ditas hoje aqui. E acho que não há vencedores ou vencidos,
Acho que vence a segurança pública do Rio de Janeiro, vence o povo que quer ter o direito de ir e vir salvaguardado. O ministro Barroso colocou muito bem que o principal estado de coisas inconstitucionais é a população sem ter o direito de ir e vir dentro de uma comunidade. O relator da ADPF, ministro Edson Fachin, enfatizou que a solução consensual aponta um caminho seguro para o encerramento da ação e indica uma maior autonomia que deve ser dada ao governo estadual, pelo compromisso demonstrado para cumprir as determinações do Supremo. Cláudio Castro reforçou ainda a importância da atuação conjunta com as forças federais, como determinou o Supremo. A valorização daquilo que tem sido feito nesse tempo, muitos ministros falaram de como o Rio de Janeiro implantou as câmeras, de como ele reduziu a letalidade, de como a gente vem trabalhando, de como a gente vem cumprindo toda a questão de transparência com o Ministério Público. Então, esse reconhecimento de que a gente podia estar fazendo a discussão, mas que nós estamos cumprindo a decisão, é muito importante também para o Rio de Janeiro. Pois é, está aí o governador mostrando que a DPF 635 aí foi revogada e é uma boa decisão. Agora a gente vai saber, sabe o quê? As novidades do mundo do esporte com os nossos craques aí da informação. Vamos para o nosso Correio Esportivo. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje daremos destaque aos cariocas no Campeonato Brasileiro, faremos também um giro pela segunda rodada do campeonato e falaremos também sobre o GP do Japão da Fórmula 1. A gente começa essa edição falando sobre o Flamengo, que no apagar das luzes venceu o Vitória por 2-1 neste domingo, lá no Barradão. Arrascaeta e Bruno Henrique marcaram para o rubro-negro carioca, enquanto Wellington Rato fez o do Leão. Assim, o Flamengo chega aos 4 pontos, ocupando a 6ª posição. E outro que venceu na rodada foi o Fluminense, que venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 na tarde de domingo do Maracanã, em um jogo que marcou a estreia de Renato Gaúcho no comando do time tricolor e a volta do meia Ganso. Acabou que a vitória foi no sufoco. Lima abriu o placar no primeiro tempo e Martinelli, já nos acréscimos da partida, fez o segundo. Pita tinha deixado tudo igual na reta final do jogo. E voltando no sábado, o Botafogo venceu o Juventude por 2-0. Os gols da partida foram marcados por Igor Jesus, após 2 meses sem balançar as redes, e Matheus Ponte. Com o resultado, o Botafogo chegou a 4 pontos conquistados após empatar na primeira rodada. Também no sábado, no jogo que abriu a rodada, o Vasco perdeu para o Corinthians por 3-0 na Neoquímica Arena. A derrota veio por conta das belas atuações dos 2 atacantes do Timão, Yuri Alberto e Memphis Depay, que foram responsáveis pelos 2 gols e 2 assistências do Corinthians na noite. Toledo, realmente a gente viu um 3-0 e foi uma derrota acachapante, vamos dizer assim, do Corinthians sobre o Vasco. Realmente o Vasco não conseguiu fazer nada no jogo. O Corinthians jogou muito bem, veio de um título do Campeonato Paulista. As expectativas eram grandes para o jogo, para ser um jogo mais disputado, eu acho. Eu vi um jogo, o Vasco estava vindo de bons jogos até então e acabou que não conseguiu jogar nada. É verdade. O Vasco vinha de atuações interessantes, né? Vitória de virada sobre o Santos. E eu acho que o ponto que deu errado para o Vasco começou na semana passada, que o Vasco abriu 3-1 jogando pela Sul-Americana, empatou, cedeu o empate para 3-3 contra o Melgar jogando fora de casa, e com a questão de recuar o time e tal. E no jogo seguinte, que o Vasco, né, veio de um resultado que era não negativo necessariamente, porque o empate fora de casa não é tão ruim, mas pela condição que vinha, aí o técnico pensou o quê? Vamos querer o resultado, vamos querer agradar a torcida depois desse resultado ruim? Não, ele decidiu poupar 8 titulares num jogo difícil, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, uma decisão que, na minha visão, não faz sentido absolutamente nenhum. O Gui tem, depois desses péssimos resultados, apesar do Vasco ter jogado um pouco bem ali nos últimos jogos, tem muita gente pedindo a saída do técnico Fábio Carilli.
Eu acho que a questão do Fábio Carille é que ele até conseguiu alguns lampejos, não dá para mentir, não dá para falar que o trabalho dele não valeu de nada. O próprio segundo tempo da virada contra o Santos, o Vasco jogou bom futebol. No primeiro tempo lá no Peru, o Vasco jogou bem também, só que não tem como, o time tá ganhando, o time tá bem e o técnico querer logo recuar, querer fazer um futebol covarde. Porque querendo ou não, essa é a verdade, fez um futebol covarde. Então, não dá pra... A gente sabe que o técnico no futebol brasileiro acaba sendo muito vítima da situação, mas não tem como dizer que a torcida está completamente sem razão. Hugo, a gente já falou bastante do Vasco, que foi o único que não venceu, dos cariocas, né, que não venceu nessa rodada. Inclusive uma inversão, porque na primeira rodada o Vasco foi o único carioca que venceu e na segunda rodada foi exatamente o oposto. O único que não venceu foi o próprio Vasco. Isso aí. Botafogo ganhou de 2-0 do Juventude, jogo tranquilo. Exatamente. O Botafogo está realmente engrenando com o novo técnico, já tinha jogado com o Palmeiras bem na primeira rodada e agora está engrenando. Muito bom. O Botafogo é muito bom. Apesar de não ter ido bem no Campeonato Carioca, o time do Botafogo é muito bom e merece muita atenção. É um time perigoso que com certeza vai brigar pelo título, ali para mim com Palmeiras, Flamengo e Internacional. Esses aí eu acho que formam o G4 hoje, as expectativas para mim pelo menos são essas. E a gente tem também o Fluminense que ganhou também no Maracanã, ganhou do Red Bull Bragantino no finalzinho do jogo. Foi uma vitória suada, querendo ou não, porque o Fluminense jogou bem no primeiro tempo, só que no segundo tempo deixou o Bragantino subir. O Bragantino quase virou o jogo, inclusive o Bragantino, mas aí teve aquele lampejo, né? O Thiago Silva, quem diria, né? O zagueiro, depois de uma cobrança de escanteio, acertou um belo chute que acabou sendo bloqueado e a bola saiu na frente do Martinelli, que ele conseguiu garantir a vitória na estreia do Renato Gaúcho, né? Não tem nada melhor para o técnico do que começar com a vitória. Quais são as expectativas para o trabalho do Renato no Fluminense? Vai ter bastante trabalho. Então. Exatamente. Eu acho que o Renato Gaúcho tem tudo para dar certo no Fluminense. O Fluminense tem ótimas peças ofensivas. E o principal ponto do Renato Gaúcho é justamente futebol ofensivo. Muitos gols, apesar de tomar muitos gols também, ele tem um futebol muito ofensivo, um futebol muito interessante. Eu acho que o Renato Gaúcho é a cara do futebol carioca no geral, não vou nem dizer só do Fluminense. Eu acho que tem tudo para dar certo. Também a gente tem o Flamengo, né? Ex-time do próprio Renato Gaúcho, que também treinou o Flamengo. E o Flamengo também teve uma vitória que... O Vitória não era um time bobo, mas o Flamengo conseguiu ganhar. O Vitória a gente viu no ano passado. Foi uma pedrinha no sapato aí para muitos times no Campeonato Brasileiro, tanto que agora está até jogando a Copa Sul-Americana. E a gente sabe, jogar lá no Barradão é difícil. O Flamengo, foi um jogo complicado assim. Foi um individualismo, né, do Bruno Henrique e do Arrascaeta de estarem ali, fizeram o gol e o Flamengo conseguiu sair com a vitória. É o ponto da genialidade do jogador, né? Principalmente o do Arrascaeta, que a gente tem que destacar. O chute de biquinho, que pouca gente faz, tem gente que acha que é feio, mas o jogador que é bom, ele faz o gol do jeito que tiver que ser feito. O Arrascaeta faz gol de bicicleta, gol de chute colocado, e agora chutou de biquinho e deu a vitória para o Flamengo, realmente um resultado muito importante para o Flamengo. O Flamengo jogou muito bem, não estava conseguindo encaixar ali, porque o Vitória estava numa retranca ali para não deixar o Flamengo fazer, mas o Flamengo persistiu, jogou bem, acabou que perdeu muitos gols, mas acabou que conseguiu sair com a vitória. É verdade, mas Toledo, a gente já falou muito aqui do futebol carioca, vamos também dar mais um giro na rodada, e a gente tem que destacar, né? O Ceará surpreendeu e venceu o Grêmio de 2-0, inclusive um lance meio inusitado, um lance interessante, que foi o goleiro que foi o Thiago Volpi, foi cabecear a bola, tentar cabecear a bola dentro da área para tentar empatar o jogo para o Grêmio e acabou que tomou um contra-ataque e tomou um gol quase do meio de campo. Isso é um resultado interessante. Também a gente teve também um outro jogo, Atlético Mineiro e São Paulo, que aí esse foi marcado mais por uma situação de polêmicas, não de decisões estranhas e tal, mas de expulsões. Tanto o técnico do São Paulo, Zubeldia, quanto o atacante Caleri foram expulsos para o lado de São Paulo e o zagueiro Lianco também foi expulso para o lado do Atlético Mineiro. E a gente também teve um empate entre Santos e Bahia. O jogo terminou 2-2 lá na Vila Belmiro. Um jogo de 4 gols e que Neymar não jogou. Toledo, a gente tem outros 2 jogos também que a gente não pode deixar de comentar, foram marcados por polêmicas de arbitragem. Primeiro, Internacional 3, Cruzeiro 0,
o Cruzeiro teve o zagueiro expulso logo no iníciozinho da partida, em uma decisão muito duvidosa, que sinceramente não deu para entender. São questões como essa que atrapalham o espetáculo que é o jogo de futebol. O Cruzeiro perdeu um zagueiro ainda, logo no início do jogo, faz totalmente a diferença. Hugo, e a gente também teve polêmica no jogo entre Sport e Palmeiras. O Sport saiu com a derrota 2-1 para o Palmeiras, lá em Recife. 2-1 para o Palmeiras, com 2 gols de pênalti. O primeiro pênalti eu acho que foi mais aceito, todo mundo beleza. Mas o segundo pênalti é uma coisa assustadora. O Marcos, goleiro histórico do Palmeiras, campeão mundial pela seleção brasileira, falou: eu prefiro perder o empatado que ganhar dessa maneira, porque realmente é um lance ridículo. O jogador do Sport acerta a bola 5, aí o pé dele continua, porque ele não tem como arrancar o pé fora, e simplesmente o Rafael Veiga do Palmeiras arrasta o pé no chão, acerta, cai, e o juiz marca o pênalti, o VAR confirma o pênalti. Realmente uma decisão estranha demais e perde um pouco da graça. Totalmente. A gente, igual o Marcos falou, eu acho que perde o brilho da vitória. Uma vitória que poderia ter até sido justa se saísse os gols de outra forma. São 3 pontos que parece que perde o sentido. Eu vejo pelo menos assim. Eu também. Realmente é muito complicado e a gente está já com o Campeonato Brasileiro no início, 2 rodadas, e a gente já tem tantas polêmicas de arbitragem. A gente tem decisões acertadas, decisões erradas. Mas assim fica realmente... Acho que foi o que marcou essa rodada, né? A péssima arbitragem no geral até. Exatamente. No jogo do Corinthians e Vasco, inclusive, tivemos 2 gols anulados, na minha visão bem anulados, mas a gente vê que a arbitragem está afetando muito o futebol. Tem um problema, se for bem feito, igual na minha visão do Vasco e Corinthians, não tem problema nenhum. A arbitragem está lá, o VAR está lá justamente para auxiliar. Errar é humano, mas com o auxílio do vídeo, com essas coisas, realmente não dá para entender certos erros. A gente já falou muito de futebol. A gente também teve o GP da Fórmula 1, o GP do Japão, neste fim de semana de madrugada. Agora, trocando de esporte, o campeão mundial da Fórmula 1, Max Verstappen, venceu o Grande Prêmio do Japão neste domingo, conquistando sua primeira vitória em uma corrida da temporada 2025 e a 4ª consecutiva no circuito de Suzuka. Lando Norris viu sua liderança sobre Verstappen reduzir apenas 1 ponto, terminando na 2ª colocação, enquanto o companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri, completou o pódio em 3º lugar em seu aniversário de 24 anos. E Verstappen conquistou a sua vitória de número 64 no Grande Prêmio, cerca de 1,4 segundos à frente do líder do campeonato Lando Norris da McLaren, em 2º lugar. O brasileiro Gabriel Bortoleto da Sauber finalizou a corrida no 19º lugar. Mas é isso aí, Toriza. A gente viu realmente o Verstappen é muito superior. Ele realmente é um piloto inexplicável, é muito bom piloto. E a gente vê que ele realmente, querendo ou não, ele pode não ter sempre o melhor carro, mas ele é um dos melhores pilotos que a gente já teve nesse esporte. Realmente é um negócio impressionante. Com certeza, 64 vitórias não é para qualquer um. Eu acho que nessa geração de agora, ele com certeza é um dos melhores, ele e o Hamilton. Exatamente, o Hamilton já é de uma geração anterior, o Hamilton já está quase se aposentando, já tem 40 anos. Mas o Max Verstappen está aí e está aí quebrando todos os recordes possíveis e imagináveis, que ele realmente é bom demais. E o Bortoleto, como a gente já falou muitas vezes, o carro dele não é muito bom, ele não está conseguindo performar tão bem. Porém, no que dizem do desenvolvimento dele, nas análises da equipe, ele está sendo muito bom. Mas, Bortoleto, já falou muito hoje e a gente se despede aqui de mais um Correio Esportivo, não é mesmo? Isso aí, gente. Na quinta-feira a gente está de volta. Pois é, a gente vai para o intervalo, mas volta já, né? Exatamente. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia
e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha, uma audiência pública foi realizada na última quinta-feira para debater aí a situação do Hospital Santa Teresa em Petrópolis. Também na quinta-feira, o governador do estado do Rio de Janeiro anunciou que iria destinar aí apoio financeiro, mensal de R$ 5.800.000 para os serviços de Sistema Único de Saúde da cidade. Vamos conferir. A audiência pública realizada na 4ª Vara Civil teve como foco a continuidade dos serviços prestados pelo Hospital Santa Teresa. A secretária estadual de Saúde, Cláudia Mello, começou a reunião explicando sobre o apoio financeiro anunciado e destacou o cofinanciamento de 10 leitos de unidade de terapia intensiva no Hospital Santa Teresa com R$ 400 por diária. A superintendente de regulação do estado, Kitty Crawford, informou que além desse apoio, o governo do estado irá financiar 3 angioplastias e 3 cirurgias de revascularização do miocárdio no hospital. Já as neurocirurgias e cirurgias neurovasculares ficarão sob responsabilidade da equipe de regulação do estado. Durante a audiência também foi discutida a situação financeira do Hospital Santa Teresa. Quanto à dívida municipal, o total reconhecido pela Prefeitura chega a R$ 14.431.000. O município propôs pagar esse valor em 24 parcelas mensais, começando no dia 15 de abril de 2025. A proposta também inclui a renovação do contrato com o HST por 48 meses. O Hospital Santa Teresa informou que o governo do estado tem uma dívida total de R$ 476.000 referente a procedimentos cardiovasculares de 2023, sendo que 314.000 já foram comprovados pelo estado. Também há uma dívida de R$ 240.000 referente a procedimentos de hemodiálise, sendo que 120.000 já foram reconhecidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Quanto à hemodiálise, o que acontece? O hospital cobra 4 meses da gente. Novembro de 23, dezembro de 23, janeiro de 25 e fevereiro de 25. O juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil, sugeriu que o contrato com o HST seja renovado por 60 meses, para evitar complicações políticas em ano eleitoral. Ele considerou o prazo de 48 meses como muito arriscado. Quanto a esse prazo contratual, a natureza aditiva não me preocupa, para afastar qualquer entendimento que possa equivocadamente levar a uma contradição,
Eu entendo interessante, não os 48, aceito até os 24, porque anunciei que não iria homologar em 48, que haveria identidade temporal com o término do mandato. A direção do Hospital Santa Teresa, Rede Santa Catarina, informou que aceitaria o pagamento das dívidas em 24 parcelas, desde que o valor seja atualizado com base no índice de preços ao consumidor a partir da 13ª parcela. Porém, a administradora do hospital afirmou que, por questões internas, o contrato não poderia ser renovado por mais de 24 meses. No final da audiência, a promotora Vanessa Katz aprovou a proposta de parcelamento das dívidas já reconhecidas pelo Estado e a prorrogação do contrato com a HST por 24 meses. Foi determinado também o prazo de 5 dias para apresentação no processo das propostas escritas para que seja feita a homologação no processo, ou seja, para a próxima terça-feira, dia 8 de abril. Só dar uma última notícia aqui, porque policiais civis da Delegacia de Nova Friburgo, em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam 2 mulheres em flagrantes no sábado pelos crimes de tráfico de associação para tráfico de drogas. As autoras, que são mãe e filha, foram detidas no bairro Ponte da Saudade, em Nova Friburgo, durante uma ação para combater a comercialização de entorpecentes aí no município serrano. Então tá aí, fica a notícia, tem que fazer esse combate às drogas, a comercialização de entorpecentes, não só lá, mas aqui em Petrópolis também, porque a gente tem uma cidade que ainda é segura, né? Essas regiões, essas cidades da região serrana ainda são seguras, a gente não pode deixar que a criminalidade se alastre, né? Bom, a gente vai terminando a nossa edição por aqui, mas amanhã às 7h30 a gente está de volta com muita informação para você, viu? Tchau, gente, até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.